Olá, bem-vindo ao canal de História 7 Minutos. Hoje eu vou fazer um breve resumo do processo de independência da América Latina, em especial da América Espanhola. A América Latina tem esse nome porque foi colonizada por países de língua latina: Portugal, Espanha e França. O processo de independência da América Espanhola teve início a partir do choque do colonialismo mercantilista, que priorizava o monopólio da metrópole sobre a colônia e também o trabalho escravo, e o capital industrial inglês. Então, essas duas formas de organização econômica entraram em choque no início do século XIX. Nas colônias também havia um choque de interesse. A elite crioula, os descendentes dos espanhóis nascidos na América, também entraram em choque com os interesses da metrópole. A sociedade que se formou nas colônias espanholas da América a partir de 1519 estava dividida em 4 grupos bem distintos. No topo da pirâmide estavam os chapetones, que eram os espanhóis que vinham da Espanha para a América a serviço do rei. Eles tinham os melhores salários e os melhores cargos. Abaixo dos chapetones estavam os crioulos, que eram os espanhóis que nasciam na América. Eram ricos, eram brancos, mas não exerciam os altos cargos, também não tinham tanto prestígio, o mesmo prestígio que tinham os chapetones. Abaixo dos crioulos estavam os mestiços, eram em maior número, os filhos de indígenas com espanhóis. Esse grupo basicamente não participava, não tinha voz política, estava à margem daquela sociedade. Abaixo dos mestiços estavam os indígenas e os negros africanos. A colônia espanhola na América estava dividida em 4 vice-reinados. Vice-reinado da Nova Espanha, vice-reinado do Peru, vice-reinado da Nova Granada e vice-reinado da Prata. 3 fatores foram fundamentais para o processo da independência ou da emancipação política das colônias espanholas aqui na América. O primeiro fator foi a introdução das ideias iluministas, as ideias iluministas que atingiram o seu auge no século XVIII, e essas ideias acabaram sendo introduzidas na colônia pelos filhos dos colonos que iam estudar na Europa, tinham contato com essas ideias e acabavam trazendo para as colônias. Um outro fator importante foi a independência das 13 colônias inglesas em 1776, as 13 colônias que acabaram virando os Estados Unidos da América. O terceiro fator, e talvez o mais importante, foi a influência de Napoleão Bonaparte na Europa. Em 1806, a França era governada por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte queria transformar a França numa superpotência, mas a Europa já tinha uma superpotência, a Inglaterra. Napoleão não conseguia vencer a Inglaterra, não conseguia invadir a Inglaterra porque os ingleses eram muito bons no mar, conseguiam se defender muito bem. Então, em 1806, o Napoleão decretou o bloqueio continental, proibiu todos os países da Europa de comprar ou vender produtos para a Inglaterra. O objetivo do Napoleão era enfraquecer a economia inglesa. Os países que não obedeciam o bloqueio continental eram invadidos por Napoleão e os reis eram destronados. E foi isso que aconteceu em 1807 na Espanha. Em 1807, a Espanha foi invadida por Napoleão Bonaparte, que destronou o rei Fernando VII. No lugar do rei, assumiu o governo o irmão do Napoleão, José Bonaparte. As autoridades espanholas concentraram todos os seus esforços para retomar o trono para o Fernando VII. E aí acabaram se esquecendo um pouco das colônias aqui na América. Os crioulos então se aproveitaram da situação e iniciaram as lutas pela independência. Eles se organizavam numa espécie de câmara ou congresso que eram chamados de cabildos. Era lá que eles faziam toda a articulação para lutar contra os soldados espanhóis que estavam na colônia e, consequentemente, proclamar a independência de várias regiões. As camadas populares também participaram do processo de emancipação política, junto com a elite crioula. Participaram porque eles acreditavam que depois da independência a vida deles iria melhorar, mas não foi isso que aconteceu. A riqueza acabou ficando concentrada nas mãos
de pequenos grupos, né, da elite crioula, e a maioria da população continuou na extrema miséria, sendo explorada, como é assim até hoje nos vários países da América Espanhola. Bom, a Inglaterra, que tinha interesses comerciais com as novas nações, foi totalmente favorável à independência, inclusive favorável à fragmentação do território. E foi o que aconteceu, né? O território se fragmentou, dando origem a vários países de língua espanhola. A Inglaterra foi favorável a isso porque acreditava que num território fragmentado, em pequenos países, seria mais fácil a sua influência econômica. Os Estados Unidos também eram favoráveis à fragmentação do território, né? Porque assim eles conseguiriam impor a sua influência. Ao contrário do Brasil, que manteve a unidade territorial, a América Espanhola ficou toda fragmentada, porque não tinha um poder centralizado. No Brasil não, a família real fugiu com medo do Napoleão e concentrou aqui no Brasil. Então o rei estava aqui, né? O poder continuou centralizado nas mãos do rei, e isso foi um fator fundamental para manter a unidade territorial do Brasil. As lutas pela independência na América Latina iniciaram-se no final do século XVIII. O Haiti foi a primeira colônia a se libertar da França, e os líderes foram Louverture e Dessalines, que a partir de 1791 começaram as lutas pela independência do Haiti. Em 1811 foi a vez do México, né? O padre Miguel Hidalgo e o José Maria Morelos são os grandes nomes das lutas pela independência do México. A partir de 1813, o Simão Bolívar começou as lutas aqui na América do Sul, libertando a Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia e Peru. Em 1816 foi a vez de José de San Martín, que libertou a Argentina, o Chile e, juntamente com Simão Bolívar, libertou o Peru. Todo ano uma competição esportiva agita a América Latina, a Taça Libertadores da América. Essa competição, muito famosa na América Latina, foi criada em 1960 e tinha por objetivo homenagear aqueles que lutaram para libertar a América Latina do domínio europeu. Bom, se você gostou dessas explicações, dê um joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Isso foi apenas um pequeno resumo do processo de independência da América Espanhola. Muito obrigado.